Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, no nosso canal Crente Matuto. Você ainda que não é inscrito, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, dá o seu likezinho e vamos para mais um vídeo de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Você diz que está sozinho. Boa noite, vocês estão bem? Muito bom. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade. Nós só podemos estar muito felizes porque nós estamos vivos, né? Então isso já é o motivo de nós estarmos felizes, porque nos vimos há 15 dias atrás, estamos mais uma vez aqui. Então Deus nos permitiu essa graça. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto em Mateus, capítulo 11. Para quem tem Bíblia, aí Mateus capítulo 11, o versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Tem tudo a ver com o que nós já ouvimos. O pastor Edivan já fez uma introdução, né? Então nós vamos dar continuidade àquilo que o pastor Edivan deu a introdução. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar a respeito da ação, da vontade, da misericórdia, da graça de Deus sobre as nossas vidas. O verso 27, que eu vou tomar como o verso chave aqui para a nossa preleção, diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Bom, trazendo para vocês aqui o panorama, o pano de fundo desse episódio. O Senhor Jesus estava ministrando junto a um grupo. E o Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito por um discípulo de Cristo. Mateus, ele foi cobrador de impostos. O primeiro nome era Levi. E quando o Senhor Jesus o viu na coletoria, ele estava cobrando impostos. Naquele período do mundo antigo, o governo romano, o Império Romano, que foi o maior império que já houve na Terra, o Império Romano durou 300 anos. E durante um grande período, o Império Romano dominou parte da Ásia, do Oriente Médio e da Europa Oriental. E nesse período histórico, no primeiro período histórico, nos primeiros 100 anos, eles tinham espalhados pelo Império pessoas que trabalhavam para o Império Romano, que cobravam impostos, assim como nós nunca nos livramos de impostos. Os impostos, eles já perduram há séculos. E a finalidade dos impostos, nesse caso do mundo antigo, era para manter o sustento do Império Romano. Isso diz respeito ao exército romano, à armada romana e todo o privilégio que os romanos tinham. O que se entendia a respeito dos cobradores de impostos é que eles eram tidos pela população dos judeus tradicionais como pessoas que não deveriam ser honradas e nem pessoas que eles gostavam de estar próximos, porque consideravam os cobradores de impostos como alguém que furtava, que metia a mão no dinheiro, porque se entendia que aqueles cobradores de impostos, eles cobravam valores acima do que era
determinado para poder tirar a parte que na realidade não era deles, mas eles tomavam para eles. Então, qual era a visão geral em relação aos cobradores de impostos? É que eram ladrões, que eram pessoas de mau caráter. E Jesus chamou este homem para fazer parte do seu grupo seleto de discípulos. Então, só por isso nós já temos aqui o titular, aquele que escreveu, era alguém que era judeu, porém era discriminado pela população. O Senhor Jesus também era um judeu tradicional, porém também era discriminado pela população, primeiro porque Jesus ele vinha de uma região que não era bem vista pelos judeus de Jerusalém, porque Jesus ele veio da Galileia, de Nazaré, e existia um preconceito em relação a alguém que vinha do norte, porque essa região em que Jesus viveu era o norte da região ali de Israel. Então existia o preconceito porque os judeus nortistas tinham um sotaque e quem morava na capital também percebiam que eram pessoas e eles não valorizavam. Jesus escolhe um coletor, alguém que trabalhava na coletoria de impostos, alguém que não era também bem visto pela população. Então, só por isso, o grupo que acompanhava Jesus era um grupo que era discriminado. Nesse momento em que Jesus está trazendo a sua palavra, existiam homens naquele período que eram os fariseus e os doutores da lei, que eram pessoas que eram muito consideradas pelo grupo judeu ortodoxo. Os fariseus eram uma linha de religiosos judaicos, pessoas muito rigorosas no conceito de seguir as leis judaicas. Só para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento nós temos 613 leis, e essas leis, no conceito do judaísmo tradicional, um judeu tradicional deve cumprir com todas essas leis. E isso era extremamente pesado, porque existiam leis para tudo que você possa imaginar. E principalmente para a questão do sábado, que era um dia seleto pelo Senhor, que ele não deveria trabalhar. Então eles tinham muito cuidado com o que eles poderiam fazer que não quebrasse a lei. Então, para ser um judeu naquele período, e um judeu tradicional, era necessário que aquela pessoa tivesse muito cuidado com tudo, muito rigor. Então existia um peso muito grande. E esse é um paralelo que Jesus faz quando ele diz que deveriam aprender dele, que é manso e humilde de coração, que deveriam estar colocando sobre eles o jugo, porque o jugo do Senhor era suave e o fardo era leve. O que é um jugo? Eu já trouxe isso aqui para um grupo, né? À medida que vai mudando assim, talvez alguns não tenham ouvido eu falar. Mas o jugo é o que nós chamamos aqui no Nordeste de cangalha, né? Aquilo que coloca nas costas do boi para puxar o arado. Como é o nome correto daquilo ali? Alguém sabe? Não é essa ela, A canga. A canga? Aqui na região dá o nome de canga. Canga, não, a canga para juntar os dois, não. Para juntar os dois boi. É junta de boi. Junta de boi, canga. Bom, essa linguagem que Jesus usou, ela estava fazendo uma analogia com que era muito difícil ser um judeu tradicional por causa do peso de cumprir com as leis. Então ele estava dizendo, olha, se vocês seguirem a mim, seguindo o cristianismo, aquilo que eu estou colocando para vocês é muito mais leve do que vocês tentarem, pelos seus próprios méritos, alcançarem a salvação. Porque no pensamento do judeu, e ainda hoje eles pensam assim, por causa que Deus deu a eles os mandamentos de Deus, essas leis, eles imaginam que é possível cumprir com todas. Então, o judeu, ele se valia do seu comportamento, da forma como ele agia no dia a dia, porque ele tinha consciência de que, se ele fosse perfeito em tudo, ele alcançaria a glória de Deus, alcançaria o reino de Deus. Mas isso é impossível para qualquer homem, conseguir manter toda essa linha sem pecar, sem errar. O que Deus trouxe na realidade, ele trouxe os mandamentos, e depois os mandamentos foram quebrados em partes para se cumprir o mandamento que surgiram as leis. Isso foi mandado por Deus para que nós tivéssemos consciência
da impossibilidade de nós, pelos nossos próprios méritos, alcançar a salvação. Não para que o homem alcançasse a salvação por causa das leis, mas para que o homem tivesse consciência que é impossível. Porém, os judeus tradicionais achavam, no seu orgulho, na sua presunção, que era possível. Então, Jesus está ali, rodeado daqueles homens e os doutores da lei, que também estavam julgando tudo que Jesus estava falando. Porque para eles, Jesus era um herege. Estou tirando da parte do Senhor a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida. Quando eu posso imaginar que eu posso cumprir com tudo, e então eu estou trazendo para mim esse peso. E na realidade Jesus está fazendo o contrário do que muitas pessoas podem imaginar. Hoje no mundo islâmico, o Islã, os muçulmanos, que são seguidores do Islã, eles também imaginam que podem alcançar o paraíso, porque eles imaginam que conseguem cumprir com tudo que é determinado por eles. Para ser um muçulmano é necessário orar pelo menos 3 vezes por dia. É necessário fazer doações, ou seja, caridade. O muçulmano ele deve pelo menos uma vez na vida ir a Meca. O muçulmano ele deve cumprir com vários rituais. Então, o muçulmano, ele, assim como o judeu tradicional, acredita que pelos seus próprios méritos ele pode alcançar o paraíso. E no mundo cristão, trazendo para o cristianismo católico, o cristianismo católico também acredita que pelos seus próprios méritos o homem vai alcançar o paraíso. Porque a grande maioria do brasileiro médio, quando você fala de evangelho, você fala de cristianismo, você fala a respeito de céu e inferno, o brasileiro médio, ele imagina que pelo fato dele ser um homem de bem, ou ser uma mulher que cumpre com as suas regras, cumpre com seus afazeres, isso já o coloca praticamente com o pé lá dentro do paraíso. Porque pelos próprios méritos. Então veja que não é só o judeu tradicional. Tem o muçulmano, tem o cristianismo católico, e aí você pega, junto disso nós temos também o espiritismo no meio brasileiro, que o espírita acredita, ele não acredita em céu, o espírita não acredita em inferno, o espírita acredita que ele vai morrer e vai reencarnar e vai ter a oportunidade de evoluir, e nessas reencarnações ele vai alcançar um nível tal que não vai precisar reencarnar mais. Para vocês terem ideia, quando você fala de Jesus para um espírita, para ele Jesus é um espírito que não vai reencarnar mais, porque Jesus alcançou o nível máximo. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, e o espírita não acredita que as pessoas vão para o inferno, e muito menos que as pessoas vão para o céu. Então essa ilusão que nós temos no mundo, até mesmo em religiões tradicionais, como eu estou colocando para vocês, religião tradicional cristã, como é o caso do catolicismo. O catolicismo acredita sim que existe inferno, acredita sim que existe céu, mas acredita que o homem pode fazer a sua parte para alcançar esse paraíso. E essa é a parte totalmente desconexa do que Jesus está falando. Ele diz aqui, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então não é por esforço, mas é pela vontade de Cristo Jesus. Não é quem quer, mas é aquele que ele escolheu. Tudo depende da vontade de Cristo. As pessoas que chegam até ele é porque ele quis que elas se aproximassem. Aquele quem ele quiser, ele revela quem é Deus, ele revela a plenitude dos tempos. E para outros, se ele não quiser, essas pessoas vão passar por esse mundo sem conhecer a Cristo, sem saber de tudo isto. Essa é a parte mais triste e mais pesada de todas essas coisas. Porque espalhados pelo mundo, em várias partes do mundo, nesse exato momento, milhares de pessoas estão deixando esse mundo. Países como a China, que tem 1,2 bilhão, morrem na China todos os dias
mais de 600, mais de 500 mil pessoas devem morrer em torno de 6 meses na China. No Brasil, morre todo ano mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Mais de 1 milhão. E nós somos 200 milhões. Imagine um país que tem 1 bilhão e 200 milhões. Por ano, no mínimo, deve morrer aí uns 6 milhões de pessoas sem conhecer a Cristo. E a Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. E aí junta todos isso. Então perceba que você e eu, nós fomos agraciados por ter nascido no Brasil, nós somos agraciados por ter sido alcançados por Cristo, porque se nós tivéssemos nascido em outro lugar, em outra parte do mundo, nós estaríamos condenados. Então você e eu, nós temos muito que agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus te escolheu a você, escolheu a mim. Esse é um fato extremamente importante, porque não depende do teu esforço. Tudo que tinha que ser feito, Ele já fez. Todo o esforço que tinha que ser feito, Ele já fez. Aleluia. Por você e por mim. Verdade. Então é muito mais leve nós estarmos diante dEle, porque você não precisa fazer sacrifício algum. O que eu e você precisamos fazer é sermos fiéis ao Senhor Jesus até o último dia da nossa vida. E ser fiel ao Senhor não é algo tão difícil. Seria muito mais difícil, eu garanto para você, você ser um muçulmano. Garanto para você que seria muito mais difícil você ser um monge tibetano. Seria muito mais difícil para você ser um judeu tradicional. Ou ser qualquer outra coisa. Mas ser cristão é muito mais fácil. E por que não adotar esse estilo de vida? Porque cristianismo não é uma religião. Cristianismo é vida. Eu vivo o cristianismo. Glória a Deus. Todos os meus dias. Eu não me visto de crente e nem me comporto assim porque estou aqui com vocês. Se vocês me virem em qualquer outro lugar, vocês vão ver que o meu comportamento não é diferente. Então eu não visto um personagem para vir aqui, eu não visto um personagem para ir para a igreja. Eu sou cristão 24 horas. E é isso exatamente que esse texto está falando para nós. Se você tomar sobre você esse jugo, né, essa cangaia, ou seja, esse peso que na realidade ele está falando, olha, a minha é leve. O que o mundo tem para você é pesado, mas eu estou te propondo uma leve. E além do mais, eu digo para você que o fardo também. Então você está recebendo algo que é suave e algo que é leve. Embora muitos achem difícil serem cristão, mas Jesus está falando que é suave, que é leve. Por quê? Sabe por quê? O principal elemento é que Ele te conduz. Não é você que carrega, é Ele quem nos conduz. Isso é muito diferente. Você imagine como acontece, você já deve ter visto algum filme que o pessoal está subindo alguma montanha e as pessoas que têm dificuldade, outro pega lá e joga uma corda e vai puxando. O que acontece com aquele que estava com dificuldade? Ele começa a ser conduzido por alguém que está acima e tem muito mais força do que eu e você para poder te levar para perto dele. Aleluia. Então, quando eu entrego e deixo o Senhor me conduz, Ele tem poder e força para me atrair próximo a Ele. E quando eu não faço resistência, quando você não se torna resistente, se torna tudo muito mais fácil. Amém. Quando o homem diz, não, eu resolvo a minha vida, pode deixar que eu tomo conta, você está fazendo o quê? Está largando a corda e falando, eu me viro. É mesmo que Jesus olhar para você, meu filho, você quer se virar sozinho? Então tá bom. Desse jeito. É desse jeito. Você está abandonando aquilo que está te dando um apoio, você está abrindo mão de alguém que está te puxando para você não fazer esforço? Muitas pessoas fazem essa opção. Largam, falam, eu quero tocar a minha vida do meu jeito. Por incrível que pareça, muitos negam a Jesus, mesmo no momento da morte, mesmo com enfermidade, sabendo e você falando, olha, se você não crê em Cristo, você está perdido. E as pessoas falam, eu quero ser perdido. Eu tenho um colega que diz assim para mim, eu não estou nem aí, eu quero ir para o inferno. Ele fala isso porque não tem a mínima ideia do que é isso. Que se um dia, 1 milésimo de segundo, ele passasse nesse lugar de tormento, que nem o diabo está lá ainda, que a Bíblia diz que o inferno não foi inaugurado. Muitos colocam o diabo como se o diabo estivesse no inferno. Ele não está no inferno. Ele não está lá. E nem acorrentado. O diabo ele está solto.
que está aprontando aí e levando uma multidão com ele para quando chegar esse dia, infelizmente, não somente ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas todos aqueles que rejeitaram a Cristo. E até mesmo aqueles que nunca ouviram falar. Essa é a pior parte disso tudo. Então, essa é a palavra do Senhor para nós essa noite, entendendo que o Senhor Jesus ele está estendendo para você uma corda, está estendendo para você as mãos, está puxando, tracionando você para que você não faça esforço. Glória a Deus. Deixa ele te conduzir. À medida que ele começar a te conduzir, você vai perceber que as coisas vão se tornar mais fáceis, muito mais fáceis. Não se tornar resistente para a ação do Senhor Jesus Cristo. E o Jesus estava falando aquilo para pessoas que estavam tão fervorosas na sua religião. Os judeus tradicionais eram tão rigorosos e eles negaram a Cristo. Eles preferiam seguir a sua religião, ou seja, fazer tudo pela força do seu próprio braço. E o Senhor tem para nós que Ele sim, Ele tem poder e Ele pode revelar o Pai, esse Pai que nós tanto amamos. Ele nos revela quem é esse Pai. E à medida que nós aprendemos, nós vamos nos apaixonando mais por esse Pai tão maravilhoso, um Pai tão bondoso. Esse Pai que Jesus Cristo sempre revelou um amor muito profundo por Ele. Em todo o tempo, mesmo o Senhor Jesus passando por situações difíceis, Ele continuou amando e adorando esse Pai. Tudo isso para que nós aprendêssemos que não importa o que venha acontecer, o amor que nós temos por Ele deve permanecer. Não importa as circunstâncias, como nós temos cantado várias vezes aí, o Senhor está em nós para nos levantar, para nos acolher, para restaurar a nossa vida, para que você e eu possamos prosseguir nos anos que o Senhor nos conceder de vida, que sejam anos que a gente possa usufruir da presença dEle e da graça dEle. Nós não sabemos, nenhum de nós sabemos quanto tempo nós temos de vida, mas que esse tempo seja diante do Senhor. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, agradeço a atenção de vocês.